Hello, my friends, how are you? If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Second conditionals. Começamos com um exemplo. I never saw snow in my life because I live in a tropical country. Eu nunca vi neve na minha vida porque eu moro em um país tropical. Ou seja, para a gente fazer uma suposição, uma imaginação, nós podemos utilizar a second conditional para descrever este exemplo. If I lived in Canada, I would go skiing every winter. Se eu morasse no Canadá, eu esquiaria todo o inverno. O detalhe é que à esquerda da sentença, neste caso estamos utilizando um verbo no simple past e à direita um modal, neste caso o would. Beyoncé is not a boy, but she sings. Então a Beyoncé ela não é um menino, mas ela canta. If I were a boy, I think I could understand. Mesmo que seja em primeira pessoa, ela está utilizando o were. Isso só é possível nas second conditionals. Simple past e could, que seria a segunda condicional. Ou seja, se eu fosse um menino, eu acho que eu conseguiria compreender, eu poderia compreender. Outros trechos da música. I'd kick it with who I wanted and I never get confronted for it. Eu sairia com quem eu quisesse e jamais seria confrontada por isso. Dois modais aqui, então a abreviação do would, do could, pode ser qualquer um dos dois. No caso, então, eu sairia com quem eu quisesse. Só pelo fato de estarmos utilizando o with, nós podemos interpretar o verbo como quisesse. Mas vamos à estrutura. Para second conditionals com would, mesmo que seja então em primeira pessoa, nós utilizamos If I were 20, I would travel the world. Se eu tivesse 20 anos, fazendo a nossa versão brasileira, se eu tivesse 20 anos, eu viajaria o mundo. À esquerda da sentença, onde nós temos então o if, sempre vamos utilizar um verbo no simple past. Já à direita da sentença, neste caso, utilizaremos o modal would. Como a sugestão, ele ler mais, ele parar de fumar. If he read more, he would give up smoking. Este aqui é um caso no qual só podemos identificar que é uma segunda condicional pelo uso do would, porque o verbo read, nós só alteramos a pronúncia no modo falado. Então read, no passado, se pronuncia read. Neste caso, if he read more, he would give up smoking. Se ele lesse mais, ele pararia de fumar. Só pelo fato de utilizar o if, o verbo ganha esta forma do português, parasse. Por isso que as segundas condicionais elas são assim, situações imaginárias. Se tal coisa ocorresse, outra coisa aconteceria. If she called me, I wouldn't hear. Se ela me ligasse, eu não ouviria. Lembrando que o would é responsável pela conjugação do verbo, uma vez que ele é modal, então não há necessidade alguma de alterar a escrita do verbo. Só pelo fato de utilizar wouldn't hear ou would not hear, o verbo se torna ouvisse,
If I lived in a big city, I would have more options. Se eu morasse em uma cidade grande, eu teria mais opções. Todas as condicionais você pode também utilizar elas do modo invertido, deixando o if como palavra de ligação, ou seja, revisando todas elas. I would travel the world if I were 20. He would give up smoking if he read more. I wouldn't hear if she called me. E I would have more options if I lived in a big city. O único detalhe é, não há necessidade de utilizar a vírgula, porque o if é uma palavra de ligação. Condicionais com o could. If I were 18 years old, I could drive a car. Se eu tivesse 18 anos, eu poderia dirigir um carro. Lembrando, mesmo que seja primeira pessoa ou he, she, it, terceira pessoa do singular, nós sempre vamos utilizar o were para dar um tom de formalidade às sentenças nas segundas condicionais. No modo interrogativo, lembrando que o modal deve vir antes do primeiro sujeito. Would you know my name if I saw you? Wouldn't be the same if I saw you. Neste caso, what could you buy if you had a lot of money? O que você poderia comprar se você tivesse muito dinheiro? Só pelo fato de utilizar então o if, aqui neste exemplo como palavra de ligação, o verbo had ganha a nossa tradução como tivesse. O que você poderia comprar se você tivesse muito dinheiro. He could travel all over the world if he were rich. Ressaltando, mesmo que seja terceira pessoa no singular, nós vamos utilizar o were. Ele poderia viajar pelo mundo se ele fosse rico. She could pass the exam if she studied harder. Ela poderia passar no exame, ela poderia passar na prova se ela estudasse mais, se ela estudasse para valer. Pode ser interpretado dessas duas formas. Então, ressaltando, o could é responsável por conjugar todos os verbos. E em outro lado da sentença, nós vamos precisar dos verbos no simple past. Um outro modal utilizado também nas second conditionals é o might, que dá uma ideia mais distante ainda de possibilidade. If it snow this weekend, I might go skiing. Se nevasse neste fim de semana, eu quem sabe esquiaria. Quem sabe eu iria, quem sabe eu esquiaria. Uma vez que em inglês, nós devemos utilizar o go antes do verbo ski, ou antes da ação ski. Lembrando que pode ser também do modo invertido. I might go skiing if it snow this weekend. Eu quem sabe iria esquiar se nevasse neste fim de semana. She might take some pills if she felt sick. Ela quem sabe tomaria algumas pílulas se ela se sentisse doente, ou se ela se sentisse mal neste contexto. Também do modo invertido, if she felt sick, vírgula, comma, em inglês, she might take some pills. Se ela se sentisse doente, ela quem sabe tomaria algumas pílulas. If you had a bike, you might ride it in the park. Se você tivesse uma bicicleta, você quem sabe a pedalaria no parque. Também pode ser do modo invertido, you might ride a bike if you had it. Neste caso daí, eu cito o sujeito principal no início da sentença. They might watch more movies if they had time. Eles assistiriam, eles quem sabe assistiriam mais filmes se eles tivessem tempo. E do modo invertido também. If they had time, they might watch more movies. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her
would you hold my hand? If I saw you in heaven, would you help me stand? If I saw you in heaven, I'll find my way